Paz do Senhor, prezados alunos do CETADEB, estamos iniciando nesta semana os nossos estudos a respeito da nossa quinta lição do livro Direito Eclesiástico. Você é bem-vindo, vamos analisar, estudar e juntos aprendermos da palavra do Senhor. Quinta lição, a primeira parte. Nós, no nosso livro, estamos estudando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. Essa lei foi assinada pelo presidente Fernando Collor de Mello. Eu quero fazer aqui com você, caro aluno, uma linha do tempo dos cuidados que aqui no Brasil se tem com as crianças. 1º de janeiro de 1726, nós temos esta notícia que as crianças são abandonadas para a caridade na chamada Rodas dos Expostos. Isso foi copiado lá de Portugal. A atenção às crianças no Brasil português da época tinha um caráter mais religioso. Então, em 1726, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia criou aqui no Brasil a primeira Roda dos Expostos. Na Bahia foi esse fato aí. Vocês estão vendo ali a imagem, como é que era o procedimento. Trata-se de compartimento cilíndrico instalado na parede de uma casa que girava de fora para dentro. A criança era colocada ali para ser abrigada e também criada pela entidade, preservando assim a identidade de quem a abandonava. Eu vou colocar um vídeo aí na sala de aula para você assistir a alguns comentários que foram feitos a respeito desta situação e de outra situação, mesmo dentro dessa linha do tempo que estamos vendo aqui com você nesse momento. Essa medida ela foi regulamentada em lei e se tornou a principal forma de assistência infantil nos séculos XVIII e XIX. Foi muito tempo desse jeito aí. Popularmente era conhecida como a Roda dos Rejeitados. Então a mãe chegava, colocava a criança nesta janela, ela girava de fora para dentro e ao girar lá dentro as pessoas que trabalhavam ali nessa Santa Casa recolhiam esta criança e a mãe não era identificada e nunca mais seria também. 11 de outubro de 1890, nós temos aí o Código Criminal da República. Foi criado esse código e penalizava crianças entre 9 e 14 anos. Em 1890, criou-se então o Código Criminal da República. Qual era o objetivo? Conter o aumento da violência urbana. Já lá naquela época, a coisa estava feia. A responsabilização penal passa a considerar a teoria do discernimento, quer dizer, a criança entre 9 e 14 anos eram avaliadas e se demonstrasse um certo discernimento sobre a questão certa ou errada, poderia ser punido ou não. Assim, crianças entre 9 e 14 anos recebiam essa avaliação psicológica, né, e eram penalizadas de acordo com o discernimento sobre o delito que haviam cometido. Veja bem, elas poderiam receber penas de um adulto ser considerada imputável. Aí quem estava ali avaliando que decidia. 5 de janeiro de 1921, nós temos a idade mínima para responder criminalmente passando a ser de 14 anos. Lei 4.242 tratou da assistência e proteção de menores abandonados, menores delinquentes, e foi regulamentada em 1923 por decreto. Então, os jovens autores ou cúmplices de crimes ou contravenção eram considerados menores delinquentes. Então, deixou de ser colocado sobre o problema da culpa sobre os menores abaixo de 14 anos, eles se tornaram inculpáveis, não valendo mais aquela teoria do discernimento de 1890 que era o que valia nos tribunais. Então, o artigo 24, que regulamentou esta lei, ele vinha afirmando que o menor de 14 anos, indigitado autor ou cúmplice de fato qualificado, crime ou contravenção, não será submetido a processo penal de espécie alguma. Eu copiei esse texto lá e coloquei como foi escrito na época,
Você pode ver lá o facto e anos, como se escrevia lá nesse período. A autoridade competente tomará somente as informações precisas, registra ela, e sobre o fato punível e seus agentes, o estado físico, mental e moral do menor e a situação social, moral e econômica dos pais ou tutor ou pessoa em cuja guarda viva. Então, de acordo com o estado, a situação econômica do menor, ele recebia punição ou não recebia punição. Mas antes dos 14 anos ele deixou de ser imputável. 20 de fevereiro de 1926 aconteceu um fato, o caso chamado caso Bernardino. O menino é violentado nas prisões, o engraxate de Bernardino, 12 anos, foi preso e ao jogar tinta numa pessoa que ele era um engraxate, e fez o serviço, essa pessoa não pagou e ele jogou tinta na calça dessa pessoa. Então ele foi preso, ele foi colocado em uma prisão junto com 20 adultos. E esse menino, já viu, negro, foi violentado de várias formas e depois jogado na rua. Levaram ele para um hospital, lá ele teve a cobertura lá dos jornalistas da época e o caso ganhou muita repercussão e houve uma mobilização e debate sobre o que aconteceu com essa criança e, enfim, essa situação dessa criança e o envolvimento e a repercussão que deu gerou aí, chegou até o Palácio do Catete, que era a sede do governo federal no Rio de Janeiro, e ali gerou um documento chamado Código de Menores. É o primeiro Código de Menores, 10 de dezembro de 1927, que trouxe dentro desse código a imputabilidade antes dos 18 anos. Então foi a Lei de Assistência e Proteção aos Menores, conhecida como Código de Menores ou Código Melo Matos, que foi o juiz que assinou essa lei. Representou avanços na proteção das crianças, a lei proibiu a roda dos expostos, tornou jovens imputáveis e criou a escola de preservação para delinquentes e a escola de reforma para o abandonado. No caso de delinquentes de 14 e 17 anos, o destino era um reformatório, onde recebiam educação e aprendiam um trabalho. Os menores de 14 anos, se não tivessem família, seriam mandados para uma escola de preservação, um reformatório, na verdade. Em 1927, quando o primeiro Código de Menores foi discutido no Senado, foi determinado que a maioria penal aos 18 anos passaria a vigorar. Vigorou em todo o país e ela prevalece até hoje. Esta lei vai fazer aí 100 anos. Aqui tem um vídeo, mas infelizmente nessa gravação ele não fica muito legal passar. Então eu vou colocar esse vídeo lá para os irmãos assistirem lá na sala de aula. 14 de dezembro de 1932, com a reforma penal, Vargas consolida a mudança na idade penal para 14 anos. Então, em 1932, realiza-se uma reforma maior no Código Penal brasileiro, validando várias alterações já feitas desde 1890, entre elas a mudança da maioridade penal de 9 para 14 anos. O decreto 22.213, de 14 de dezembro de 1932, é conhecido como Consolidação das Leis Penais, e ali afirma que não são criminosos os menores de 14 anos. 5 de novembro de 1941 é criado o Serviço de Assistência a Menores, é o primeiro órgão federal a se responsabilizar pelo controle da assistência aos menores em escala nacional. Esse órgão atendia os menores abandonados e desvalidos, encaminhando-os às instituições oficiais existentes e aos menores delinquentes internando em colônias correcionais e reformatórios. O modelo desse tipo de assistência foi centralizado aos menores de 18 anos pelo governo Getúlio Vargas, validando várias alterações e já falamos aí a maioridade penal. O decreto 22.213, já comentamos, então ele torna a reafirmar que não há crime para os menores de 14 anos. 1º de dezembro de 64, os militares criaram, depois que assumiram o governo, o FUNABEM e as FEBEMs. Após o golpe de 64, os militares extinguem o SAM e criam a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor,
esses órgãos deveriam coordenar as ações na área. A questão da infância passou a ser tratada como um problema de segurança nacional e foi dada origem às FEBEMs em nível estadual. Mas houve muitos problemas, né, de fugas constantes, violência interna, a ineficácia na ressocialização dos jovens. Isso continua até hoje nesses órgãos que têm outros nomes agora. 19 de junho de 75, a CPI do menor foi criada para investigar a situação do jovem desassistido, do menor desassistido. Foi a primeira comissão parlamentar de inquérito que focou na criança desassistida. Em 1974, já o senador Nelson Carneiro ele apresentou um projeto reformulando o Código de Menores, mas ele não vai à votação. Em 75 e 76, o Congresso Nacional realiza uma CPI do menor para analisar a violência do Estado contra crianças e jovens. 5 de outubro de 85, no dia em que se votou no Congresso a emenda criança, que deu origem aos artigos 227 e 228 da Constituição, mais de 20 mil meninos e meninas fizeram uma ciranda da Constituição em torno do Congresso Nacional. Tem vídeos a esse respeito, se você tiver um interesse maior, pesquisa aí na internet, você vai encontrar muitos vídeos retratando esse momento aí em 1985. 1º de março de 88, as entidades da sociedade civil criam um fórum de defesa das crianças e adolescentes. Infelizmente, quem tomou a frente e até hoje quem tem o comando praticamente dessas entidades são os partidos de esquerda. Infelizmente, está nas mãos deles. Esse fórum e essa entidade social de defesa das crianças e adolescentes foi muito preponderante no processo da elaboração da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse fórum funciona até hoje, mas, como disse, infelizmente, nas mãos de políticos de esquerda que têm suas ideias marxistas e, infelizmente, completamente contrário à palavra de Deus. 5 de outubro de 88, o artigo 227 torna-se base para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui está a definição do artigo 227, e é o mesmo que inicia lá o Estatuto da Criança e do Adolescente. 13 de julho de 1990 nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ele foi aprovado no Congresso. Nós vemos depois que em outubro o presidente assinou esse estatuto, passando a funcionar, passando a valer. Então o ECA foi publicado em 5 de outubro, né, de 1990, sob o número 8069, Lei Federal, e ele reproduz em grande parte a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Então esse Estatuto da Criança no Brasil é um reflexo das leis internacionais. 2 de setembro de 1990, o Brasil assina uma Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, e alguém diz aí que já foi mais de 10 anos de atraso para o Brasil assinar isso, mas ele assinou. Apesar de ter sido baseado no documento para dirigir o ECA, o Estado brasileiro somente ratificou o tratado no Brasil em 1990. Então esse decreto declara em seu primeiro artigo que a Convenção sobre os Direitos da Criança, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. 1º de janeiro de 2003, o governo federal assume o Disque 100 para receber denúncias. Então esse Disque 100 ele foi criado por organizações não governamentais para receber denúncias, na verdade, de direitos humanos, mas muito importante, os direitos das crianças e adolescentes. O governo federal assumiu para ele o Disque 100 e agora ele é um Disque Direitos Humanos envolvendo crianças e envolvendo o que está lá constante na Lei 8.069. 1º de maio de 2003, crimes bárbaros pautuam discussões sobre maioridade penal. Então veja bem, sempre que acontece no país algum crime bárbaro, nós temos muitos exemplos cometidos por adolescentes, o tema da redução da maioridade penal retorna à pauta política.
E aí eu pergunto para você, meu querido aluno, irmão, irmã que estão assistindo esse vídeo e estudando sobre este assunto. Qual é a tua posição sobre a maioridade penal? Nós vamos discutir isso em sala de aula. Mas vai pensando aí como que você vai responder isso aí. Em 2003, o tema voltou com muita força após o assassinato do casal de namorados lá em São Paulo, né, pelo aquele adolescente, o Chambinha, e mais 4 adultos. E isso foi uma unanimidade nacional, essa comoção que tomou conta, né, por causa desse assassinato. O Chambinha foi preso. Atualmente ele está com 33 anos, ele está 14 anos preso e ele passou das unidades de correção ao menor, na FEBEM, ele passou para uma unidade experimental de saúde na Vila Maria, em São Paulo, onde ele está há 14 anos e, segundo muitos advogados aí, de uma forma irregular, ele se encontra lá. Mas o receio de que ele saia e volte a cometer terríveis assassinatos, como foi o que foi feito com essa menina e esse rapaz, né? Então ele está preso. 1º de abril de 2015, temos a eleição para Conselho Tutelar acontecendo num só dia em todo o Brasil. Isso foi um avanço também. O Conselho Tutelar é um dos órgãos que tem auxiliado muito a questão do direito da criança e do adolescente prevalecer. Determinação de uma data só para a escolha assegurou também aos profissionais que estão nessa área muitos direitos que não haviam ainda conquistados. 2 de julho de 2015, a Câmara aprova a emenda que reduz a maioridade penal para 16 anos. É o Eduardo Cunha, que hoje está encarcerado, né? Mas a Câmara rejeitou num dia e no outro dia ela aprovou essa redução da maioridade penal. Todavia, esse documento saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado e no Senado eles engavetaram. Então, até hoje, não se tomaram uma posição e continua valendo o que está na Constituição, não foi mudado, que o jovem é inimputável até os 18 anos. A emenda substitutiva reduzia, no caso, a maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes odiendos, homicídios dolosos, lesão corporal, seguida de morte e tudo mais. Aprovado debaixo de polêmica, o texto não foi ainda analisado pelo Senado. Isso foi em 2015, estamos em 2021, são 6 anos de espera. Então, a Lei 8.069 é a lei do que foi o Estatuto da Criança e Adolescente criado. Isso aqui nós vamos ver na próxima aula que nós estivermos estudando. Até lá, meu irmão, Deus abençoe e que você possa receber os ensinamentos e ser um agraciado de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus.